E para iniciarmos a nossa conversa sobre o reino de Deus, a pregação de Jesus sobre o reino de Deus, nós vamos partir da frase de São Paulo na carta aos Romanos, que nos diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E para darmos o nosso chute no que é o reino de Deus, qual a pregação de Jesus sobre o reino de Deus, nós já podemos prestar atenção em 3 palavras: justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O nosso Papa Francisco vem batendo muito no tema da alegria. E para falarmos do reino que está presente, mas ainda não no meio de nós, nós devemos buscar e verificar se nós já vivemos a justiça, a paz e a alegria. Numa igreja, numa comunidade, numa família, onde não houver justiça, onde não houver paz e faltar a alegria, o reino ainda não se faz presente. E Jesus Cristo disse: o reino já está no meio de vós. Que nós possamos então nessa noite caminharmos para lutarmos, conquistarmos a justiça, a paz e a alegria. Então, dando início à nossa apresentação, nós temos 2 considerações iniciais a fazermos quando começamos esta conversa. Primeiro, que esta formação, e vocês já podem, quem trouxe a Sagrada Escritura, é importante, mas essa formação ela não pretende ser um estudo bíblico-teológico sobre o reino de Deus. Devido ao tempo e devido à extensão do assunto, nós não vamos fazer uma exegese bíblica. Nós não vamos pegar o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João e não vamos tentar esmiuçá-lo para ver o que eles falam sobre a mensagem do reino de Deus. Nós vamos, a partir de um comentador e da tradição da igreja, evidenciar os pontos fortes da pregação de Jesus sobre o reino. Então esse é o primeiro ponto. Vai ser uma conversa, não vai ser um estudo exegético da Sagrada Escritura. E segundo ponto, que vai animar a nossa conversa, é que ela está baseada em ensinamentos da tradição da igreja. Alguns textos do Bento XVI e também da Congregação para a Doutrina da Fé. Para começarmos, nós devemos perguntar, não tenham a preocupação de copiar, porque eu vou pegar a ideia principal. O que é reino de Deus? A palavra reino de Deus, há uns 10 ou mais anos atrás, ela se tornou uma palavra muito comum na igreja. Nós víamos e ouvimos ainda hoje as pessoas dizer: nós devemos realizar o projeto do reino de Deus, né? Ela se tornou assunto em palestras, nas faculdades, nos documentos pastorais. Fala-se muito sobre o reino, e de muitas maneiras. Por exemplo, quem entre nós ainda não ouviu dizer que nós devemos construir o reino de Deus? Todos nós já ouvimos em algum momento na nossa caminhada na igreja. Nós devemos servir ao reino. Outros dizem, nós devemos lutar para que o reino se faça presente. A palavra reino, ela está sendo muito falada, mas para nós ela tem pouca raiz. Nós que vivemos num estado de direito, de democracia, de presidencialismo, nós não temos a real noção do que é reino, porque nós não temos um rei. Então, por figura, a gente também não consegue entender bem o que é reino de Deus. Levante a mão aqui, quem compreende ou tem condição de explicar o que é o reino. Nós temos essa dificuldade, né? Então vamos passar o próximo slide. Por
que é importante, já que nós não entendemos, saber o que é o reino? É importante para nós cristãos da tradição católica sabermos o que é o reino, porque o nosso Senhor, na sua pregação, fez desta palavra o centro de toda a sua vida. Jesus Cristo, quando veio, todos os seus milagres foi em função da demonstração do reino. Ele não era milagreiro. Ele queria, com o seu testemunho, com as suas ações, provar que o reino de Deus se fazia presente. O centro da pregação de Jesus Cristo não é Ele mesmo, apesar de Ele ser o reino, mas o centro da pregação de Jesus Cristo era a boa nova, era dizer, o reino está no meio de vós. Nós cristãos, ao falarmos de Jesus, devemos falar isso. A pregação de Cristo, o centro é o reino de Deus. Por isso, esse era o tema fundamental. E nós precisamos entender o que é reino. Porque de uma ideia correta de reino, você tira, por exemplo, uma ideia correta de igreja. Porque se eu compreendo, sem voltar lá no Evangelho, sem olhar a prática de Cristo, que o reino é uma situação onde eu tenho uma pessoa que manda e as outras obedecem, isso é um reinado, não é? Se eu entendo assim, que não é a visão de Cristo, a minha igreja vai ser como? Um lugar onde um manda e os outros obedecem. Eu vou ter um padre no alto do presbitério que manda e todos os outros obedecem. Se eu tiver essa ideia de reino onde um manda e outro obedece, como que vai ser a nossa pastoral de ministro? O que vocês acham? Podem participar. Como que vai ser o papel do coordenador dos ministros? Como é que é? Um querendo ser mais importante do que o outro. Então aqui nós já começamos a nos perguntar, mas o que tem a ver o reino com o ministério extraordinário da Sagrada Comunhão? Por que eu, sendo ministro, tenho que entender o que é o reino? Porque se eu não entender o que é o reino, eu não vou entender o trabalho que eu tenho que fazer na minha comunidade. Porque se eu achar que reino é um lugar onde tem alguém que manda pelo poder e os outros obedecem, o meu ministério não vai ser ministério. Porque eu não vou estar para servir, eu vou estar para ser servido. Voltem para casa, isso não é evangelho de Jesus Cristo. Então é importante que vocês, ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, entendam o que é o reino pregado por Jesus Cristo. E aí nós vamos começar e eu vou falar o que Bento XVI, pela tradição, no livro dele chamado Jesus de Nazaré, ele diz, Bento XVI diz que ao longo da história, nós caminhamos por duas definições de reino. A primeira é uma dimensão de reino sobrenatural, espiritual. E depois um reino, com o caminhar do tempo, da história, um reino secular, um reino que nós dizemos agora, o reino de Deus não está mais lá no alto, mas o reino de Deus está no nosso meio. E aqui nós temos que entender, porque todos os extremos são negativos. Um reino, como muitas vezes nós vemos passar por dentro da igreja atualmente, um reino de Deus puramente espiritual. E aí tem gente que pega a carta de São Paulo e diz, né? Esforçai-vos para vos fazer as coisas do alto, esquecei as coisas da terra.
E a gente fica nessa concepção de reino espiritual, materialista, a gente dá glórias, a gente canta, e esse reino é lá em cima. Papa Bento diz, há duas concepções. A primeira é desse reino sobrenatural, que tem um pouco da verdade do reino, mas não é todo o reino. Em compensação, nós caminhamos também para uma visão secular do século, de que o reino não está mais lá em cima, e agora o reino é aqui, e a gente tem que fazer a revolução, a gente tem que fazer a política, a gente tem que tomar conta do espaço que é do Estado. E nós, como o Papa Francisco diz, às vezes corremos o risco de fazer a igreja se transformar numa ONG. Então nós devemos ter a compreensão, porque existem essas duas possibilidades de reino. E as duas têm coisas positivas, mas se levadas ao extremo, acabam com a mensagem de Jesus Cristo. Porque nem tanto ao céu, nem tanto à terra. A gente tem que saber, e por isso é importante nós entendermos que reino que Jesus Cristo está falando. Será que Jesus Cristo, quando caminhou no meio de nós, curou os enfermos, ele estava preparando esses homens, né? Dando a dignidade da saúde, restaurando na sociedade, era simplesmente para eles viverem lá no céu? Mas bem que na hora que quiseram fazer ele um chefe revolucionário, vamos entrar em Jerusalém, porque o Senhor, que é rei, vai tomar o poder, e ele disse, vocês não entenderam nada? Então nós devemos compreender o que é o reino a partir dessas duas visões. Como eu disse, ao longo da história o Papa Bento vai dizer que a visão de reino, ela é importante porque ela nos dá uma visão de mundo, ela nos dá uma visão de igreja, ela nos dá uma visão de como nós devemos caminhar dentro da igreja. Se eu acredito que o reino de Deus, baseado na palavra de Cristo, na pregação dele, é justiça, paz que vem só da justiça e alegria, o meu comportamento de fraternidade dentro da comunidade é outro. E aí eu pergunto a vocês, enquanto ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, vocês têm uma dupla missão. Primeira missão da caridade. Vocês têm que cuidar dos enfermos da comunidade, assisti-los, levá-los ao encontro, levar Cristo Eucarístico a eles. E o outro é a presença de vocês na liturgia. Eu pergunto a vocês, um ministro que tem a concepção de reino, que é a concepção de Cristo, justiça, paz e alegria, que tem essa compreensão da fraternidade, tem condições de um ministro desse chegar perto do padre e dizer assim, não, eu só posso servir se for no altar. A parte da caridade eu não posso fazer. Eu digo para vocês, respondam para mim, na compreensão de reino, pode ser feito assim esse ministério? Pois é. E aí vocês podem estar se perguntando, realmente tem alguma coisa a ver a pregação do reino com o ministério que eu exerço? Da forma como vocês compreendem o reino, vai ser e vai depender da forma como vocês vão agir na comunidade e no ministério de vocês. Eu já falei, um coordenador que achar que o reino de Deus veio pelo uso da força e do poder, ele vai chegar lá e ele vai dizer para os ministros o que eles têm que fazer, e ai deles se contestar. Mas isso não é reino e isso não é ministério. E o Papa Bento continua dizendo, né? Nós temos um caminho que nós fizemos
na reflexão do reino e na reflexão da igreja, que primeiro nós começamos a pensar uma eclesiocentrismo. O que é um eclesiocentrismo? Um nome difícil, mas a igreja é o centro. Muitas vezes nós ainda dentro da igreja caminhamos com pessoas que têm essa noção. Não é Jesus nem o reino que é mais importante, não. O mais importante é a igreja. E tem gente que justifica isso dizendo assim: eu excluo as pessoas da igreja, eu excluo as pessoas da dignidade, porque a igreja diz. Quantas vezes a gente não diz assim, né? A pessoa que de segunda união não pode comungar. E aí, isso nem às vezes é o padre. Às vezes são os leigos que execram a pessoa. Aí você vai conversar e o padre chega e fala: ô minha irmã, meu irmão, tu não podes agir assim com teu irmão. Ela diz: mas eu sou filho da igreja, não é o que a igreja manda? Ela não está nem aí se é a vontade de Cristo ou se é a pregação do reino, mas ela tem que o centro dela é a igreja. E isso é uma ideia muito antiga, porque logo depois que veio essa ideia de que a igreja é o centro e não o reino, veio a ideia de que Cristo é o centro. Mais uma vez, nem toda a ideia está toda de errada, porque a igreja é sinal do reino, Cristo é o próprio reino, mas quando se colocou a ideia de que Cristo só Ele é o centro, o que é que nós fizemos? Eliminamos todos aqueles que não acreditam no Cristo. E aí a gente colocou uma capa de proteção na igreja e dizemos assim: só nós estamos salvos. Um bandista não está salvo, muçulmanos não estão salvos, hinduístas não estão salvos, porque uma vez que eles não conhecem Cristo, azar deles, só o nosso rebanho está salvo, o rebanho da Igreja Católica. E Jesus Cristo diz: mas eu tenho tantas ovelhas que não são desse aprisco. Veja como é importante a gente entender o reino. Primeiro passamos por um centro que é a igreja, e fora da igreja todo mundo nascia católico, e fora da igreja católica não tinha salvação. Ainda está cheio de gente assim dentro da igreja até hoje. É uma ideia antiga, mas está cheio. É só você começar a conversar um pouquinho e a pessoa começa a soltar, né? Ela é mais papista do que cristã. E aí tem aqueles que são cristocêntricos, não é? Que, fora aqueles que são do rebanho dele de Cristo, todos estão perdidos. E aí o Papa Bento vem e diz assim, ó, são positivos, tem sinais positivos da igreja e de Cristo, mas nós temos que caminhar para um reinocentrismo. Nós devemos lutar para entendermos o que é o reino de Deus, a centralidade do reino de Deus, porque afinal das contas, essa é o centro, este é o centro e o coração da mensagem de Jesus Cristo. Nós devemos, como dissemos lá no início, entendendo o que é o reino de Deus, amor, justiça, paz, fraternidade, alegria no Espírito, a gente deveria, enquanto igreja, fazer da nossa vida um esforço para que esse reino se materialize em nós. E aí continua. Essa seria a via correta para unir as forças positivas da humanidade. A gente não está excluindo ninguém, porque se eu digo que a igreja é o centro, eu excluo todos aqueles que não estão na igreja. Se eu digo que Cristo é o centro, eu excluo todos aqueles que não acreditam em Cristo. Se eu digo que Deus é o centro, como que ficam os que não acreditam em Deus? Não estão salvos? O que vocês me dizem? Me desculpem.
Os que não acreditam em Deus estão salvos ou não? Podem falar sem medo. O que vocês acreditam? Estão salvos já? Ué, mas a salvação não vem em Cristo? Está vendo como que o Padre põe vocês? Está certo? Então nós devemos ter cuidado. Então, para que a gente não possa, e a gente caminhe realmente com a mensagem de Cristo, que não veio para excluir, nós deveríamos caminhar para conversar com as pessoas a partir da mensagem do reino de Deus. Porque o reino significaria simplesmente um mundo em que reine a paz, a justiça e a preservação. E isso é o reino de Deus. Esse reino deveria ser considerado como o destino final da história. Ou seja, a parousia, o reino está no meio de nós, mas ainda não todo. Nós deveríamos lutar enquanto irmãos, nos tratando como iguais, sem excluir ninguém, para que esse reino se faça presente no meio de nós. E o que nós rezamos no Pai Nosso? Venha a nós? Muito bem. Então é importante que nós possamos imaginar como que Jesus pregava. Baseado em argumentos bíblicos, Jesus é o reino de Deus em pessoa. Onde Ele está, aí está o reino de Deus. Jesus não dizia de si, não é? Eu sou o reino. Ele não dizia. Ele dizia assim, o reino já está no meio de... E qual era o sinal que ele usava para mostrar que o reino estava no meio de nós? Os milagres, a libertação. Ele tratava com amor, com justiça. Em todos os 4 evangelhos, Jesus nunca se autoproclamou. E quando quiseram fazer isso dele, ele arranjava um jeito de sair. Porque ele tinha essa compreensão do reino enquanto justiça, libertação e amor. Fraternidade. E acaba que ele é o próprio reino se fazendo presente no meio de nós. Agora eu pergunto a vocês, como pessoas inteligentes, se o reino é Jesus, se Jesus não está presente, o reino está presente? Podem falar com força. Muito bem. E quando que Jesus está presente no seu ministério de ministro extraordinário da comunhão? Quando que ele está presente? Vou dar um exemplo. Você encontra ali um outro ministro da comunhão e você sabe o que o coordenador falou, mas aquele homem, aquela mulher em cruz credo, né? Não me colocou numa escala que eu não queria, ele vai ver. Eu não vou. Eu te pergunto, Jesus está presente ali? E aí eu te pergunto, o reino de Deus está presente? Também não. O reino de Deus, apesar da gente estar num templo lindo igual esse aqui, parabéns ao Padre Silton, né? Nós viemos à Eucaristia e continuamos nos tratando sem fraternidade, apesar de virmos à missa e comungarmos, e vocês serem ministros, mas continuamos nos tratando sem fraternidade. O reino está presente? Por que ele não está presente? E isso mesmo, por que ele não está presente? Porque Cristo não está presente nas nossas ações. Cristo não está presente nas nossas ações. Se o reino é Cristo, onde ele não estiver, porque nós não nos tratamos com justiça e fraternidade, o reino não se faz presente. E aí depois a gente pergunta, será o que tem a ver o reino de Deus com o ministério extraordinário da comunhão, né? Quase que vocês estão vendo que não tem nada a ver, né? Ou tem tudo a ver?
Muito bem, para que vocês não saiam daqui tristes, né? Ao mesmo tempo que a expressão reino significa especificamente a soberania de Deus no coração dos homens. Aqui um dado para vocês. No Antigo Testamento, se quiserem anotar, não há menção a reino de Deus. No Antigo Testamento, se compreende o reino de Deus a partir da palavra reinado, quando Deus é o rei de Israel, ele exerce um reinado sobre o povo. Mas procurar no Antigo Testamento, inclusive nos Salmos, nós não encontraremos o termo assim, reino de Deus. É uma ideia expressa no reinado de Deus. Então, se nós vemos que reino de Deus é Jesus presente, é a pessoa de Jesus, aqui no Antigo Testamento nós podemos dizer assim, ó, todas as vezes que Deus reina, todas as vezes que Deus tem a soberania, o reino de Deus está presente. Se nas nossas ações, sejam como ministros, é Deus que está tendo a soberania, nós estamos fazendo por causa do amor de Deus, o reino se faz presente. Então pensa, vamos ver aqui. Ai, a Dona Maria, há 3 semanas não recebe a Eucaristia, mas hoje, eu tenho uma outra coisa, né, para fazer. Não, a Dona Maria já ficou 3 semanas, pode ficar mais uma 4ª semana. Não, 3 semanas, né? 4 não vai sentir. Na próxima semana eu levo a Eucaristia para a Dona Maria. Será que nas nossas ações, elas refletem a soberania de Deus sobre a minha vida? Porque se ela não estiver refletindo, o reino de Deus não está presente. E aqui entra uma segunda coisa. O reino de Deus se faz presença, e por isso é só através do coração humano dócil a Deus, do coração que assume a sua vontade como critério, que o reino pode chegar a cada pessoa. O reino de Deus não chega pelo uso da força e pelo uso do poder. O reino de Deus chega através de um coração humano dócil a Deus. O reino de Deus não é imposição. O reino de Deus é um dom gratuito. Nós não merecíamos, mas Deus nos deu Jesus Cristo. Quem tem um coração dócil à vontade de Deus, realiza e leva ao reino de Deus. Aí você vê, né? A Dona Mariazinha lá deitada na cama, e quando tu chegas com a Eucaristia, o que ela faz? Ela não sabe como te agradecer. Tem uma ministra aqui, a Silene, ela foi comigo levar a Eucaristia, e eu fui dar a confissão a uma senhorinha, e ela não fala, né? Ela não fala, ela ficou... Eu não sei se ela não falava antes, ou se depois da doença ela ficou sem falar. Vocês não sabem quando aquela mulher viu eu entrando dentro da casa dela, e botando a roupa, a túnica, né? E a estola. Ela não falava, ela soltava uns gritos, né? E fazia alegre, queria beijar a mão. Vocês ministros, quando levam, não é assim o agradecimento e a gratidão das pessoas? Por que eles fazem isso? Por sua causa? Não, porque você está levando o reino que é Jesus Cristo. E o nosso povo é agradecido. O nosso povo ama Jesus Cristo. Às vezes nos falta o mesmo amor. O mesmo amor que eles recebem, às vezes nos falta para levar. Porque a gente olha o ministério como um sacre. Eu vou porque eu sou obrigado. Será que existem ministros assim? Perguntem vocês e depois vão se confessar, né?
Brincadeira, eu sei que vocês são muito bons. Tá aí Padre Aidan, Padre Nil, Padre Daniel, Cilto, Tadeu, né? Eles sabem que vocês são bons. Eu, né? Agora prestem atenção nessa frase. Através das pessoas transformadas pela docilidade à soberania de Deus, o reino pode chegar ao mundo e às estruturas da sociedade. Nós devemos mudar politicamente, nós devemos lutar pela situação da justiça, porque nós somos e temos na nossa vida o reino de Deus presente. E o reino de Deus tem que fecundar a sociedade. O reino de Deus tem que fermentar a sociedade. Nós não podemos, dizendo que amamos a Cristo, achar que o reino de Deus é só lá dentro da igreja. Nós devemos fomentar. E só quem tem um coração dócil é capaz de fazer isso. Por isso, comentando a invocação, quem comentando? Bento XVI. Comentando a invocação, venha a nós o vosso reino, do Pai Nosso, ele diz, o primeiro e essencial é um coração dócil, para que seja Deus quem reine e não... Quantas vezes, às vezes, os cristãos deveriam rezar assim, venha a nós o meu reino. Quantos padres, quantas freiras, quantos líderes de pastoral, eu acho que se deixassem mudariam o Pai Nosso. Quantos coordenadores de pastorais, se deixassem mudariam o Pai Nosso? Ao invés de dizer, venha a nós o nosso, o que eles rezariam? Venha a nós o meu reino. Só quem tem o coração cheio da alegria do Espírito, só quem tem um coração dócil, é capaz de reconhecer que quem tem que reinar é Deus. Nos nossos atos, nas ações da igreja, quem tem que sobressair é Cristo, é Deus, e não nós. Uma vez brincando, falaram comigo, seu padre, e eu gosto de celebrar meio arrumadinho, não gosto das coisas meio relaxadas, não. E aí, eu estava celebrando, e aí falaram, padre, mas eu achava que o senhor poderia ter algumas coisas brilhando a mais, né? Eu falei assim, meu irmão, tu não está entendendo, quem tem que brilhar no altar é Cristo. Não é o padre que tem que brilhar no altar. Está arrumadinho é uma coisa, mas quem tem que brilhar é Cristo. Nas nossas ações, na nossa vida, quem tem que brilhar é Cristo. Quando tu levares, quando tu estiveres lá no presbitério para ajudar a servir, e no caso nem é servir, porque vocês não servem ao padre, vocês celebram a Eucaristia, vocês elevam um louvor a Cristo, vocês não são empregados de padre. Esse não é o reino de Cristo. No reino de Cristo nós somos iguais, com diferentes ministérios, mas somos iguais. Então até isso o padre tem que saber tratar. Porque vocês não são empregados meus quando vocês estão no presbitério. E vocês são iguais entre vocês, não é? E aí como que você tem que estar no presbitério? Consciente do que você está ali, consciente de que você está fazendo com a sua ação, que o reino se faça presente. E aí como que tu te comportas quando o reino está presente? Eu me comporto porque Jesus está presente. Aí veja se isso é a atitude do ministro. O reino está presente? Deve estar em algum outro lugar, porque a mente dele está lá no outro lugar. O reino de Deus chega através do coração que escuta a Deus, que escuta a Cristo, palavra de Deus definitiva dirigida aos homens.
E aí vem a frase de Lucas: quem a vós ouve, a mim me ouve. Um coração dócil sabe ouvir a Deus. E muito mais do que ouvir, ele sabe ler a realidade. Um ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, que faz o reino presente, ele sabe ler a realidade dele. Ele sabe fazer o reino presente se tornar presente, mesmo no meio da adversidade. Está lá, fazendo os grupinhos, o grupinho de A e o grupinho de B dentro lá, da pastoral. O ministro que sabe ler, ele sabe trazer o reino presente, ele sabe trazer a paz. E aí vem o papel de muitos cristãos na igreja: levar fofoca e causar discórdia dentro da pastoral. Se o reino é paz, como São Paulo disse aos romanos, quem leva discórdia e dissemina a divisão dentro da comunidade, está fazendo o reino presente? Muito bem, vocês são muito bons mesmo, né? Já vou até acabar, porque vocês... O Papa faz essa citação, que eu gostaria que vocês guardassem bem, ó. A vida neste reino é a continuação da vida de Cristo nos seus. Só isso aqui já dava para você ir para casa e fazer um retiro espiritual. Anotem essa frase, né? Quem trouxe aí? A vida neste reino, ou seja, no reino de Deus, é a continuação da vida de Cristo nos seus. Vá para casa, reze essa noite isso. Se coloque de joelho diante da imagem de Nossa Senhora e diz: minha mãe, o que significa isso? O que significa que a vida do reino de Deus é continuação da vida de Cristo nos seus? Quem são os seus, ou seja, quem são os deles, de Cristo? Somos todos. E o que é o reino? É a gente viver a vida de Cristo, dando continuidade ao que Cristo fez. Isso é o reino. Cristão que vem à igreja só por vir e não continua lá fora a vida de Cristo, ele não sabe o que é o reino de Deus. Ele pode ter decorado o Evangelho de Mateus inteiro, mas ele não sabe, por experiência, o que é reino. Logo, ele não sabe o que é Jesus Cristo, porque ele não tem a vida de Cristo nele. O reino acaba-se no coração que deixa de ser alimentado pela força vital de Cristo. Porém, no coração tocado e transformado por essa força, ele começa. Isso é mesmo para um retiro espiritual. Acho que dá até para a gente dizer isso para os padres, né, no retiro. Vamos começar a refletir. O reino de Deus é continuação da vida de Cristo, que a gente recebe no sacramento da Eucaristia, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Nós estamos agindo em Cristo. Se a gente não agir em Cristo, o reino não se faz presente. O coração que deixa de ser alimentado por Cristo, ele deixa de ser tocado. As raízes daquela árvore que não se pode arrancar, procuram penetrar em cada coração. O reino é uno, subsiste só em virtude do Senhor. O reino é gratuidade, nós não merecemos, mas o reino pregado por Jesus Cristo é dom de Deus, é de graça, que é a sua vida, a sua força e o seu centro. Como que vocês podem sair daqui perguntando: como que eu posso, como ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, fazer com que o reino seja presente? Rezar pelo reino de Deus significa dizer a Jesus assim, ó: deixa-nos ser teu, Senhor, enche-nos, vive em nós. Olha que bonito. Querem rezar isso durante a noite? Anotem. Deixa-nos ser teu, Senhor. Enche-nos, ali está emprega-nos. Enche-nos e vive em nós.
É isso que nós fazemos na Eucaristia. É nós em Cristo e Cristo em... Por Cristo, com Cristo, em Cristo. Isso é reino. Deixa-nos, Senhor. Por isso, um ministro extraordinário da Sagrada Comunhão que queira ser um bom ministro, ele tem que deixar Cristo viver nele. Ele tem que pedir: Senhor, deixa-me ser teu, enche-me, deixa, viva em mim, Senhor. Isso é o reino de Deus. E o que Jesus fazia? Eu e o Pai somos um. A vida dele era a vida do Pai. Por isso o reino estava presente. Reúne no teu corpo a humanidade dispersa, para que em ti tudo fique submetido a Deus e tu possas entregar o universo ao Pai. E para encerrando, afinal, como fica bem claro em todo o Novo Testamento, o reino de Deus que está dentro de vós, ou no meio de vós, conforme Lucas, tem como essência a vida de Deus. Um ministro que não tem a prática da vida espiritual, da vida em Deus, ele é um bom ministro? Um ministro que não tem a prática da visita ao Santíssimo, um ministro que não tem a prática da comunhão eucarística, um ministro que não tem a prática da participação na Eucaristia, só vai quando é a escala dele. Aqui não deve acontecer. Lá na graça eu também acho que não acontece, Mas o reino de Deus tem como essência a vida de Deus. O dom divino que nos torna participantes da natureza divina. Vida que só nos é obtida pela redenção de Cristo. Graça do Espírito Santo que nos é dada através da igreja. Aqui entrou a igreja. Vocês viram eu falando em algum momento que o reino é a igreja? Eu falei que o reino é quem? Jesus Cristo. Mas a graça do reino vem por intermédio da igreja, estando destinada a desabrochar em vida plena. Podemos seguir então com mais um slide. E a gente já vai terminar. Esse é o penúltimo slide. São Paulo diz assim, dai graças ao Pai que vos tornou dignos de participar da herança dos santos na luz. Foi Ele quem nos livrou das trevas, transferindo-nos para o reino de seu Filho. Duas coisas que eu quero verificar com vocês aqui. 3, na verdade. Foi o Pai que nos tornou dignos. O reino não é merecimento nosso. O reino é gratuidade de Deus. Segundo, Ele nos transferiu para o seu reino, transferindo-nos para o reino de seu Filho. O reino que nós já vimos é onde o mais forte manda? Não. É onde Cristo e a vida de Deus está presente. Agora eu pergunto, esse reino é o reino do Papa Francisco? É o reino do Dom Odilo? É o reino na Santa Rosa do Padre Luciano e do Padre Tadeu? Lá nas graças é o meu reinado? Deixa eu ver, cadê o outro? Do Padre Aidan? Não. É do Nil lá atrás é o reinado do Nil lá na Cristo Rei e do Mechango? Não. Deus nos transferiu para o reinado de quem? De seu Filho. Entender a mensagem do reino é saber que o reino é de Cristo e não nosso. Entender que o seu ministério, você está sendo chamado por Cristo e não porque você é bom. Porque tem gente que põe uma roupa de ministro e se acha melhor do que os outros.
Tem gente que põe uma roupa de ministro e se acha no direito de excluir os outros. Ele acha que o reino é dele. Pegue a palavra de Deus e vai ler. Deus, sem a gente merecer, te chamou para ser ministro. Ele te transferiu para que você implante esse reino, que é justiça, amor, fraternidade, que é a vida de Deus. Reino, guardem isso, reino é a vida de Deus, é Jesus Cristo, e Ele te transferiu para o reino do Filho dEle. Então vá servir com humildade, não se achando melhor do que os outros. Porque às vezes tem ministros e tem pessoas que são mais padre do que os padres. E algumas padras. Eu tenho medo, porque tem umas que batem na gente, se a gente deixar. Lá na graça não, tá, gente? Eu não estou falando. Lá na graça não, graças a Deus. Nossa Senhora botou a mão. Lá não tem isso, graças a Deus. Mas é verdade, lá os ministros são muito bons, graças a Deus. Então, passando para a gente encerrar. E aqui agora, só para a gente saber, porque sempre tem aqueles que eu falei que a igreja é tudo. Jesus Cristo, ele veio depois, né? Muda a ordem da coisa. Tem uma frase que diz, e Jesus pregou o reino e apareceu a igreja, né? Querendo um sentido pejorativo de que a igreja que Deus pregou o reino e veio a igreja. Mas não é bem assim. A igreja não é o reino, porque o reino é Cristo, é a vida de Deus. Mas a igreja é sinal do reino. O reino se faz presente também quando a igreja presente muda a realidade, transforma, ajuda os fiéis a lutarem por um mundo de justiça. Ela é sinal do reino. A misericórdia, quando ela traz a vivência dos sacramentos, a Eucaristia, se o reino é vida de Deus, a igreja ela disponibiliza isso, mas nós nunca podemos botar a igreja acima de Jesus Cristo. Lembrem disso na hora de tratarem com os irmãos. Primeiro Jesus Cristo, depois a igreja. O reino primeiro. Porque quantas dores o nosso povo sofre quando entra na nossa igreja e ao invés de ser acolhido por nós, ele é expulso. Porque nós temos mais respeito pela igreja do que por Cristo e pelo seu reino. Bastava a gente se perguntar, antes de agir assim, o que a igreja manda? Isso. Mas o que Jesus pede? Bastava, gente. Claro que vai concordar, porque a igreja é mãe, ela não vai pedir o que Jesus não pediria. Mas nós devemos nos perguntar sempre, é isso que Jesus pediria? Antes de você excluir o irmão, é isso que Jesus pediria? Então, meu irmão, a igreja não é o reino, mas a igreja é o sinal dele. Tá certo? Então vamos verificar agora. E aí eu tiro o crédito dessa minha fala de uma palestra do padre Francisco Faus sobre o reino de Deus e a esperança. Porque a gente tem que ser honesto, né? Eu não tive tempo de montar o meu trabalho. Então eu pego alguma coisa que é muito boa e digo, foi esse grande homem que escreveu isso, não é? Então, encerrando essa conversa sobre o reino de Deus, eu digo, Padre Francisco Faus, né, que fez essa grande palestra, onde eu peguei algumas pinceladas para a gente entender um pouquinho, ou começarmos a mastigar o que é o reino de Deus. Tá certo? Agradeço vocês, né? Mas antes de encerrar, Tadeu, falta ainda